Olá, alunos do primeiro ano. Vamos à correção das atividades do PET 6 de Geografia, começando pela semana 1. Na atividade 1, qual a definição de cartografia? A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa, ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. Atividade 2. Qual a importância das coordenadas geográficas para a cartografia? A cartografia está diretamente ligada às coordenadas geográficas que são utilizadas para localizar um determinado ponto na superfície terrestre. Atividade 3. Em qual região foi encontrado o mapa mais antigo da humanidade? Qual era o objetivo de sua representação? O mapa mais antigo já encontrado foi confeccionado na Suméria, em uma pequena tábua de argila representando um estado. Atividade 4. Sobre a confecção dos mapas, como era a produção dos mapas na pré-história e quais as mudanças que a Babilônia, com seus filósofos, trouxeram para a cartografia? E atualmente, como a cartografia é praticada? Na pré-história, a cartografia era usada para delimitar territórios de caça e pesca. Os filósofos Eratóstenes, Cirene e Hiparco, século III a.C., são conhecidos por construírem as bases da cartografia moderna, utilizando um globo como forma e um sistema de longitude e latitude. Atualmente, a cartografia é feita por meios modernos, como as fotografias aéreas realizadas por aviões e o sensoriamento remoto por satélite. Atividade 5. Descreva os problemas enfrentados pelos cartógrafos. Representar uma dada realidade física em um plano não é uma tarefa muito simples, sobretudo quando essa representação envolve todo o globo. O primeiro problema está no fato de a Terra apresentar uma forma esférica, o que torna impossível a sua representação em planta. O segundo problema está no fato de que essa esfera não é perfeita, possuindo contornos e traços não muito bem definidos. Vamos agora à correção das atividades da segunda semana do PET 6 de Geografia, primeiro ano. Atividade 1. O que são projeções cartográficas e qual a sua importância? A projeção cartográfica é definida como um tipo de traçado sistemático de linhas numa superfície plana destinado à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou de parte dela, sendo a base para a construção dos mapas. A representação da superfície terrestre em mapas será sempre diferente e nunca será verdadeira, pois sempre será possível ser modificada e nunca será isenta de distorções. Nesse sentido, as projeções cartográficas são desenvolvidas para minimizarem as imperfeições dos mapas e proporcionarem maior rigor científico à cartografia. Atividade 2. Quais são as características das projeções cônicas? Para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas? A projeção cônica é um cone imaginário em contato com a esfera.
é a base para a elaboração do mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos e os paralelos formam círculos concêntricos. Essa projeção é utilizada para representar partes da superfície terrestre como o trecho de um continente. Em outras palavras, essa projeção representa a Terra sobre um cone imaginário, onde entra em contato com a Terra em um determinado paralelo. Atividade 3. Quais são as características das projeções cilíndricas? Para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas? Nem todas as projeções cilíndricas são iguais. A projeção cilíndrica é considerada conforme, ou seja, conserva a forma dos continentes, direções e ângulos, mas altera a proporção das superfícies, como é o caso da primeira projeção elaborada por Mercator. Com o objetivo de aperfeiçoar as características da projeção de Mercator nas superfícies das regiões de alta latitude, Arthur Robinson criou a sua projeção em 1963. Em outras palavras, essa projeção representa a Terra por meio de um cilindro tangente ou secante. Atividade 4. Quais são as características das projeções azimutais? Para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas? A projeção plana ou azimutal é constituída sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Esse ponto ocupa sempre o centro do mapa. A projeção azimutal é usada em geral para representar as regiões polares e suas proximidades e para localizar um país na posição central, tornando possível o cálculo da sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. O emblema da ONU é uma projeção azimutal. Atividade 5. Projeções cartográficas são um conjunto de operações que permitem representar no plano, através de paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície da Terra. Observe as projeções abaixo. Assinale a alternativa que identifica correta e respectivamente as projeções. Então, no primeiro mapa, com o cone, nós temos a projeção cônica. O segundo mapa, a projeção azimutal. E no terceiro mapa, a projeção cilíndrica. A alternativa é. Vamos à correção da semana 3 do PET 6 de Geografia, primeiro ano. Atividade 1. Sobre as projeções cartográficas, é correto afirmar que qual a alternativa mais correta? Será a alternativa C. São formas de representar a Terra, que é esférica, em um plano. Por conta disso, sempre haverá distorções. Atividade 2. O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva em um plano. Pode-se dizer que todas as representações de superfícies curvas em um plano envolvem extensões ou
contrações que resultam em distorções ou rasgos. Diferentes técnicas de representação são aplicadas no sentido de alcançar resultados que possuam certas propriedades favoráveis para um propósito específico. Para o propósito específico de reduzir as distorções, tanto de forma quanto da área dos continentes, os resultados mais adequados são alcançados por qual projeção cartográfica? Para reduzir as distorções de uma projeção cartográfica, tanto de forma quanto na área, os resultados mais adequados alcançados dentre tais foi com a projeção de Mercator, que é chamada projeção cilíndrica. Na atividade 3, leia o texto e assinale a alternativa correta. Projeções não são só soluções matemáticas, mas também produtos culturais. A projeção de Mercator refletia o seu tempo, marcado pela visão de mundo de uma Europa que expandia a sua civilização por todo o planeta. Na moldura daquela visão de mundo, a redução da área da África e da América do Sul não provocava maior alarde. Sob a projeção de Mercator, podemos afirmar que a alternativa B é a mais correta. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo semelhante, que mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. Atividade 4. A coluna da esquerda abaixo representa o nome de duas principais projeções cartográficas e da direita características relacionadas a uma ou a outra dessas projeções. Associe adequadamente a coluna da direita à coluna da esquerda. 1. Projeção de Mercator. 2. Projeção de Peters. Mantenha as formas dos continentes. Número 1. Projeção de Mercator. As regiões polares aparecem muito exageradas. Número 1. Projeção de Mercator. Dá destaque ao mundo subdesenvolvido. Número 2. Projeção de Peters. É excelente para navegação. Número 1. Projeção de Mercator. Atividade 5. Analise os mapas abaixo e assinale a alternativa que indica a resolução cartográfica mais adequada para representar com precisão as distâncias da cidade de São Paulo em relação às várias localidades no mundo. Então, nós temos a projeção no mapa 1, no mapa 2, no mapa 3, no mapa 4 e no mapa 5. A projeção mais adequada para representar as distâncias de São Paulo no Brasil com as demais localidades do mundo será a projeção presente no mapa 1, que é a projeção azimutal equidistante. Alternativa A. Vamos à correção da semana 4 do PET 6 de Geografia, primeiro ano. Atividade 1. A respeito dos mapas temáticos, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto porque a frase afirmativa não está de acordo em relação, ao que se sabe sobre os mapas temáticos. Então, a resposta que não está correta
que é marcada como exceto, será a alternativa da frase C. Mapas, como os das capitanias hereditárias no Brasil ou do Tratado de Tordesilhas, são econômicos. Esse tipo de mapa é utilizado para representar algum acontecimento em algum período histórico. Atividade 2. A respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as proposições a seguir. Número 1. Os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. 2. O objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície terrestre escolhida. 3. Os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica que pretendem representar. Assim sendo, um mapa pode ter como tema fronteiras e limites, a distribuição da população, o modelado do relevo e outros temas. Marca a opção que corresponda, na devida ordem, ao acerto ou erro de cada uma. Então, a alternativa a ser marcada será a alternativa C, né? Em que a frase 1 é verdadeira, a frase 2 é falsa e a frase 3 é verdadeira. Atividade 3. Em um mapa cuja escala é 1 por 1 milhão e a distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 8 centímetros, qual a distância real entre as duas cidades? Então, nós vamos ter que fazer o cálculo, né, dessa distância real. Então, a letra D maiúscula será a distância real. A D minúscula, distância no mapa. A letra E, a escala, para se saber, né, qual que é a distância real. Então, a distância no mapa é 8 centímetros. O valor da escala é 1 por 1 milhão de centímetros. Então, como que vai ser essa fórmula? D maiúsculo é igual ao valor da escala, letra E, que é 1 milhão, vezes a distância no mapa, representada pela letra D minúscula, que é o valor de 8 centímetros. Então, 1 milhão vezes 8 centímetros. D vai ser igual a 8 milhões de centímetros. Podemos fazer, né, essa conversão aí, tá? De centímetros para quilômetro, né? Então, esse 8 milhões de centímetros convertido para quilômetros dará como resultado, né, a distância real de 80 quilômetros. Atividade 4. Tendo em vista que a distância real entre duas cidades é de 120 quilômetros e que sua distância gráfica no mapa é de 6 centímetros, qual seria a escala em que esse mapa foi projetado? Então, essa já é um cálculo, né? Ao contrário, a gente não vai achar o valor da distância entre eles. Nós já temos a distância real entre as duas cidades, nós temos que saber qual que é o valor da escala neste mapa aí, que permite, né, encontrar 120 quilômetros de distância entre duas cidades. Então, nós vamos ter aí na legenda, letra D maiúscula, que é a distância real, letra D minúscula, que é a distância no mapa, letra E maiúscula, escala. Então, vamos lá. Distância real, 120 quilômetros. A distância no mapa, 6 centímetros. E a escala interrogação, que é o que a gente tem que encontrar, né? Quanto que vale essa escala? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Uma divisão. A escala que se quer encontrar é igual a 120 quilômetros dividido por 6 centímetros. Então,
nós vamos converter quilômetros em centímetros. 120 quilômetros será igual a 12 milhões de centímetros, dividido por 6 centímetros. O resultado da escala será de 2 milhões de centímetros. Então, a escala usada para esse mapa em que se encontra 120 quilômetros de distância real entre duas cidades é de 1 por 2 milhões. Atividade 5. O desenho a seguir apresenta o relevo em curvas de nível. A ilha apresenta duas elevações que a população local denominou corretamente de Morro do Ocidente e Morro do Oriente. Indica as elevações por seus nomes, depois responda as questões e justifique as suas respostas. Letra A. Qual morro apresenta a encosta mais íngreme? Então, o morro que apresenta a encosta mais íngreme será o morro da direita, esse aqui, tá? Por que a encosta mais íngreme? Como vocês podem perceber isso? Quando as curvas de nível se encontram bem mais justas, bem mais unidas umas das outras, tá? Ao contrário do morro da esquerda, em que as curvas de nível estão mais Estão mais espaçadas uma das outras. Então, quanto mais próxima a curva de nível, indica que esse relevo ele é elevado e tem as encostas mais íngremes. Uma outra forma de se identificar também pela encosta ser mais íngreme é você olhar a curva de nível do centro, que vai indicar o topo do morro. Então, no morro da direita, a curva de nível no topo, que indica o alto do morro, é de 250 metros. No morro da esquerda, a curva de nível que indica o topo é de apenas 200 metros. Então, tá? A gente também identifica pelo valor da curva de nível também. Qual morro vai ter encosta mais íngreme e vai ser mais alto. Então, o morro que apresenta a encosta mais íngreme é o morro da direita, pois seu pico é mais alto, né, com 250 metros de altitude, conforme se observa, né, nas isolinhas desse morro. B. Qual a localização do litoral mais escarpado? O litoral mais escarpado também vai ser no morro da direita, como se observa a proximidade das isolinhas na costa sudeste do morro em questão, né? O lado sudeste do morro aqui, as isolinhas estão bem juntinhas uma das outras, tá vendo? Então isso mostra, né, que o morro que tem mais escarpas, né, mais deformidades é no morro da direita. Na atividade 6, ela vai ser mais pessoal. Vocês vão ter que desenhar um mapa com o tema que vocês escolham, tá? E colocar nele todos os elementos que é obrigatório conter no mapa, tá? Então, por exemplo, se vocês tentarem fazer um mapa que mostra população, então vocês têm que indicar nesse mapa todos os elementos que tem que ser obrigatórios no mapa. O título do mapa, as coisas que vão indicar a densidade demográfica no mapa, a escala do mapa, tá? Então, vocês vão ter que colocar todos esses pequenos elementos aí, tá? Eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Vocês podem desenhar ou o mapa do Brasil e escolher um tema para representar nele, ou então o mapa de Minas Gerais, ou então o mapa mundi, se vocês quiserem, tá? Aí escolha um tema, vocês podem pesquisar na internet um mapa temático, né, de Minas ou do Brasil, e tentar fazer essa reprodução e colocar os elementos básicos que têm que estar contidos nesse mapa, né? A legenda, a escala, né, o título do mapa
né? A Rosa dos Ventos, que é importante também, tá? Terminamos aqui a correção das atividades, tá? Do PET 6 de Geografia do primeiro ano.